Olá, povo de Deus, sábado 24 de setembro de 2022, 25ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiastes 11, de 9 a 12, 8, e de Lucas 9, 43b, 45. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem dos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração, afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho enquanto a amendoeira floresce. O gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço. Antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Como nos diz Yves Tourniolo, Coelet faz uma pesquisa completa e metódica sobre a condição humana e as tentativas de realização, chegando a um decepcionante resultado. Tudo é vaidade, isto é, vazio, frágil, sem consistência e, portanto, ilusório. Assim, Coelet percebe que nas tentativas de encontrar a felicidade, os homens não chegam à realização, mas à ilusão e, consequentemente, à alienação de si mesmos. Às quais tentativas ele se refere? Praticamente a todas aquelas que se apresentam à fantasia humana: riqueza, poder, ciência, prazeres, status social, trabalho desenfreado em vista do enriquecimento, etc. Uma leitura da obra mostra que tudo aquilo que o homem imagina como um absoluto que lhe traz segurança para resolver de vez o problema da vida é ilusório e alienante. O homem nunca satisfaz sua fome e sede de vida, e a segurança sempre lhe escapa, pois ele não é capaz de saber a sua hora, e o amanhã permanece imprevisível. Assim, por trás de todas as tentativas com que se procura possuir e segurar a vida, resta a frustração e a desilusão. Em outras palavras, que sentido tem a vida se tudo corre tão depressa para a velhice e para a morte? É a questão posta por Coelet, que descreve impiedosamente o irromper da velhice,
numa das páginas mais célebres, usa a imagem de um palácio nobre, outrora cheio de vida e atividade e agora inexoravelmente em ruínas. Naturalmente, a velhice também é um risco e pode apresentar-se com um rosto dramático, sobretudo se for a conclusão de uma vida vazia, dispersa. Por isso, Coelet começa por dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Não se trata de um carpe diem em sentido hedonístico e pagão, mas sempre é verdade que a vida é uma só. É preciso vivê-la intensamente. Uma velhice que concluiu uma vida cheia é qualitativamente diferente de uma velhice que encerra uma vida vazia. Com maior profundidade, o homem bíblico, a começar por Coelet, sabe que não só a velhice constitui uma situação de risco. O mesmo pode suceder com o resto da vida. A velhice está envolta num problema mais geral. A velhice é uma janela virada para a vida contemplada na sua verdade. A velhice não é isolável. Só se resolve o problema da velhice se resolver o problema da vida. Lucas 9, 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre esse tema, sobre o assunto. Jesus causa impacto em todos os que dele se acercam, quer seja a multidão, quer sejam seus próprios discípulos. Se Jesus ficasse somente com a missão de cura, de milagres, o sucesso seria imediato. Em alguma ocasião, o povo quis mesmo fazer dele um rei, um homem de sucesso. Porém, Jesus não se deixava levar por essa perspectiva. Nunca enganou ninguém sobre sua identidade, sobre seu projeto. Ele sempre interrompia a euforia dos que se admiravam com sua prática e anunciava-lhes o caminho da cruz. Jesus é realmente um líder surpreendente, pois qualquer outro procuraria esconder o lado mais difícil de seu segmento. Mas Jesus quer que os seus seguidores tenham plena consciência de tudo que pode ocorrer com quem se dispõe a segui-lo, a seguir o Evangelho. Portanto, nada de ostentação, e sim compromisso sério e para valer, quando se trata de seguir Jesus. Um beijo no seu coração.